Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Na receitinha de hoje nós temos o bolo Red Velvet, ou mais conhecido por aqui no Brasil como bolo veludo vermelho. Então vem aprender comigo essa receita super fácil, gente. E já aproveita para se inscrever no canal, compartilhar essa receita e clicar no botãozinho de gostei. E para começar a fazer o nosso bolo Red Velvet, primeiro de tudo, eu tenho aqui o iogurte. São 170 gramas de iogurte natural e eu vou misturar o suco de um limão. Aí eu vou deixar aqui de cantinho para talhar esse iogurte. Aí aqui na batedeira eu vou colocar uma xícara de manteiga. Mas se você não tiver manteiga, pode usar margarina também, que dá certo. Vou colocar toda na batedeira. E também coloco uma xícara de chá de açúcar. E vou bater isso até conseguir uma mistura esbranquiçada. Depois de bater um pouco, ficou assim. E agora eu vou acrescentar os ovos. E vou bater um pouco mais. E agora eu vou acrescentar a baunilha. É uma colherzinha de chá de baunilha. Já coloco aquela mistura de iogurte com limão. E vou bater um pouco mais. Bateu, agora eu vou acrescentar a farinha de trigo, que eu já misturei com o cacau e o fermento. Aqui tem uma xícara e meia de chá de farinha de trigo, uma colher de sopa de cacau, 50%, uma colher e meia de sopa de fermento em pó. Eu vou misturar com a colher. E vou acrescentar aqui dentro da mistura amanteigada. E vou bater mais um pouco. Eu parei um pouco o vídeo para colocar essa proteção na batedeira, porque senão ia levantar muita farinha no vídeo. Então, eu coloquei a proteção e agora eu vou bater. Já terminei de bater a massa e agora eu vou colocar o corante em gel para dar a cor vermelha no bolo, que fica lindo depois que assa, gente. E olha essa massa, gente, como fica linda. Essa massa é uma massa amanteigada. Tem bolos que eu faço com óleo. Essa aqui do Red Velvet é feita com manteiga. Eu vou usar esse corante aqui da Mago, que é o vermelho brilhante. E vou colocando aos poucos para me conseguir o tom vermelho que eu quero. Eu vou bater um pouco e se eu chegar no tom eu já paro. Senão eu continuo colocando mais um pouco de corante. Ainda não chegou na cor. Vou colocar mais um pouco de corante. E vou bater até chegar no tom. E eu já cheguei no tom que eu queria. Tá bem vermelhinho. Agora eu vou passar essa massa pra forma
E vou assar no forno pré-aquecido a 180 graus por 35 minutos, gente. Tenho aqui a minha forma. Eu forrei o fundo com papel manteiga, passei um pouco de manteiga nas laterais e agora eu vou passar a massa para a forma. E agora eu vou passar toda a massa para a forma. Então, uma leve batidinha para arrumar a massa na forma. E agora vai para o forno. E o bolo Red Velvet já assou. Agora eu vou deixar ele esfriar um pouco e vou passar para a parte do recheio e da cobertura, para a gente fazer junto. E olha só a nossa massa como que ficou por dentro. Bem fofinha. O bolo já esfriou. Eu cortei em 3 camadas e agora a gente vai passar para a parte da cobertura. E para fazer a cobertura e o recheio do bolo Red Velvet, vou colocar aqui na batedeira 400 gramas de cream cheese. E vou colocar 1,5 xícaras de açúcar confeiteiro, xícara de chá. Vou colocar também meia xícara de manteiga sem sal. E vou bater tudo isso até ficar uma mistura bem homogênea. Depois de bater bem, a cobertura ficou assim. E agora eu vou saborizar essa cobertura e recheio. Como aqui em casa todo mundo gosta de limão, eu vou colocar raspinhas de limão e também o suco de um limão espremido. E vou bater mais um pouquinho. Depois de bater bem, o nosso recheio e cobertura já está pronto. E agora eu vou passar para o bolo novamente. Vou molhar ele com a calda que eu fiz com leite e leite condensado. E vou rechear e passar a cobertura nele. Estou aqui com a primeira camada do bolo. Vou colocar um pouquinho da nossa calda. E já venho espalhando o recheio. Coloco algumas colheradas. E espalho com a espátula. E repito o processo com a outra camada de bolo. Eu vou fazer a mesma coisa, vou colocar a calda e o recheio e depois vou colocar a outra camada em cima. Coloco a cobertura por cima. Espalho com a espátula. Para decorar o nosso bolo Red Velvet, eu decoro com o próprio farelo de bolo. Vou colocar isso em todo o bolo. E com o próprio farelo do bolo, eu também misturei leite condensado e fiz umas bolinhas e passei no leite em pó para fazer esses docinhos. Então, esse bolo você aproveita tudo. Esse farelinho eu tirei das laterais e da parte de cima do bolo. Nosso bolo Red Velvet já ficou pronto. E agora chegou a parte mais especial.
Nós vamos cortar um pedaço do bolo para ver como que ficou por dentro e eu vou experimentar um pedaço também. E se você ficou comigo até por aqui vendo essa receita, já aproveita para se inscrever no canal, clicar no botãozinho de gostei e compartilhar essa receita, porque isso me ajuda muito a crescer por aqui. E contando a história dessa receita, eu vou dar uma dica. Eu fiz essa receita seguindo várias receitas, né? Primeiro eu fiz com beterraba no vapor, depois com beterraba ralada crua, depois com a redução de beterraba. Nenhuma ficou vermelha. Então eu fui na última opção, que era o corante. Não altera o sabor do bolo, porque eu já fiz ele anteriormente e não fica amargo, fica muito saboroso. Então a minha dica é: quer testar a receita com beterraba? Faça o teste, mas para minha experiência própria não ficou bom. Então eu fiz bolos e não cheguei no tom de vermelho que eu queria. Era um tom rosa, o da beterraba cozida no vapor ficou verde, ficou um bolo verde, gente. Então não ficou legal. Então a minha dica é: testa a receita, mas você vai ver que depois o corante é a melhor opção. Você pode usar corante líquido, como eu usei aqui nesse bolo, ou corante em pó. O corante pó deixa o bolo mais vermelho, fica a dica para vocês. Então agora vamos cortar o bolo Red Velvet, gente, que eu não vejo a hora, e vai ser agora. É uma massa bem fofinha. Você sente só na hora que vai passando a faca. E agora eu vou pegar minha espátula. E olha só, gente, que beleza de bolo. Eu sempre opto por colocar calda no bolo, porque eu gosto da massa bem molhadinha. Mas se vocês não quiserem colocar, não coloca, viu? Olha só, gente, que beleza, que lindeza de bolo. Já vou pegar uma colherada. Vejam só como fica vermelhinho. Uma delícia, gente. E o limão que eu coloquei para saborizar o recheio e a cobertura fica muito evidente no sabor do recheio e também se mistura a massa a hora que a gente vai comer. Muito gostoso, gente. Façam essa receita. Não é uma receita difícil, é super fácil. E uma coisa que eu não falei, você pode fazer esse bolo aqui no pote e ganhar dinheiro com essa receita, viu, gente? Super fácil, você aproveita tudo, até os farelos do bolo você aproveita. Essa é a minha dica de hoje, gente. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.